Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui pra finalmente compartilhar com vocês as minhas opiniões após ter realizado a releitura de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Já faz algum tempo que eu finalizei então a leitura do primeiro livro da série. E após ter finalizado a leitura, eu perguntei para vocês lá no Instagram, então caso você ainda não esteja participando das nossas pequenas enquetes e perguntas, vale a pena me seguir por lá. E naquela vez então eu perguntei se vocês teriam interesse de um vídeo falando sobre Harry Potter, mas falando com base na visão de alguém que está retornando então para essa história, que já leu todos os livros e que então também está realizando a leitura em inglês. Isso porque eu, digamos assim, troquei a minha coleção, eu dei a minha coleção antiga para minha prima e então fiquei com essa coleção dos livros em inglês. Como vocês pediram, cá estou eu para falar um pouquinho sobre por que Harry Potter é tão maravilhoso. Eu acredito que a esta altura da temporada a maioria dos leitores, a maioria das pessoas, se nunca leu ou assistiu os filmes, provavelmente sabe, nem que seja por cima, do que se trata Harry Potter. Então eu não vou falar muito ali sobre a história em si, mas vou falar sim neste vídeo sobre o que eu achei, sobre quais foram as minhas percepções, sobre o que eu percebi hoje que talvez eu não tivesse percebido antes quando fiz a primeira leitura desse livro. Mas antes de começar também vale deixar aqui a pergunta. Queria saber se vocês têm interesse então que eu faça um vídeo nesse estilo a cada novo livro lido. Então, quando eu realizar a releitura do segundo livro, eu venho aqui e compartilho com vocês o que eu pensei. Se vocês curtirem a ideia, também já colocam aí nos comentários, porque assim eu já posso ir me preparando para depois que realizar a leitura do segundo livro, voltar aqui e a gente conversar então um pouquinho. Como todo mundo já sabe, em Harry Potter a gente vai conhecer Harry Potter, um menino que perdeu os pais e uma noite eles foram ali assassinados. O menino sobreviveu, ficou ali com uma cicatriz em forma de raio para contar a história e então foi deixado para viver com seu tio e sua tia, que na verdade não gostavam muito dele e que também não tinham boa relação, eles não se falavam mais com a mãe e o pai do Harry. Ele passou ali praticamente toda a sua vida trancado na casa dos tios, nunca teve muita coisa, os tios lá não cuidavam muito bem dele, mas quando ele completa 11 anos, ele recebe então lá uma carta de Hogwarts, descobre que é um bruxo e então todas as aventuras e todas as coisas e o nosso vilão também acaba aparecendo. E só neste pequeno resuminho que eu compartilhei com vocês, a gente já descobre, e no caso eu percebi, algo que realmente fez com que os leitores ali de diversas idades se apaixonassem e se encantassem por Harry Potter. Isso acontece porque, além então de toda a magia, além de todas as aventuras que existem nesse livro sim, que são divertidas, até mesmo para um leitor mais velho, como foi o meu caso, nesse primeiro livro a gente vai ter tudo pensado para que o leitor goste do Harry. Então, as coisas pelas quais ele passa, os desafios que ele tem que enfrentar, o próprio fato de que os tios dele não gostavam lá muito dele, tratavam ele mal, tudo isso vai se interligando e vai fazendo então com que o leitor crie uma certa empatia, crie uma conexão com ele. Porque além então das coisas pelas quais ele teve que passar, ele é de certa forma como nós leitores. Ele não é ou era um bruxo, ele passou a vida inteira sem saber que ele podia usar uma varinha, que ele podia fazer magia, que ele podia andar numa vassoura, entre outras coisas. E na medida em que ele vai descobrindo todo esse mundo que ele não conhecia, que ele passou a vida inteira sem fazer a menor ideia de que existia, a gente, enquanto leitores, enquanto
ali observadores, digamos, dessa história também vai descobrindo tudo com ele. E assim o Harry vai funcionar de certa forma como realmente uma ponte entre o leitor e esse mundo, porque a gente vai descobrir tudo junto com ele. Ele não sabia de nada disso da mesma forma como a gente não sabia antes de iniciar a leitura. Então, unindo isso a todas ali as situações pelas quais ele passou, a fato de que os tios dele não tratavam ele bem, a fato de que os tios dele tentaram impedir que ele realmente fosse para Hogwarts, o fato de que o primo dele fazia ali bullying com ele, entre outras coisas, vão fazer com que o leitor, seja mais velho, principalmente o leitor mais novo, se identifique com aquele personagem, porque ele erra da mesma forma como o leitor mais novo, porque ele pensa ali de maneiras mais inocentes e ingênuas, de certa forma, da mesma forma como o leitor mais novo, porque ele vai cometer erros, porque ele vai tentar então enfrentar os desafios, entre outras coisas, e tudo isso serve para que o leitor acabe então se conectando com aquele personagem, com aquele mundo e com todas as coisas que vem junto com tudo isso. Mas Harry Potter não é somente, no caso deste primeiro livro, uma tentativa então de fazer com que o leitor realmente se encante, se conecte com o livro. Como muitas pessoas antes de mim já comentaram, ele é cheio de mensagens e ali, de lições para o leitor. A gente vai ver aqui a importância da amizade, a importância da lealdade, a importância de enfrentar os desafios, de buscar fazer o certo, entre tantas outras mensagens e lições que vão aparecendo ao longo do livro. Mas além então destes aspectos gerais, digamos, a gente tem aqui dois elementos que me chamaram muitíssimo atenção. Um deles porque vi de novo algo que eu já gostava, e outro que foi totalmente novo justamente por se tratar então de uma leitura da versão do livro ali em inglês. No caso do livro em inglês, uma das coisas mais incríveis na experiência de leitura é observar como a J.K. Rowling demonstra para o leitor os sotaques, os erros e a forma como cada personagem fala. Ela realmente, mesmo que ali, no caso, eu nunca fui para a Escócia, nunca fui para nenhum outro país que tenha, então ali um sotaque totalmente diferente, que fale de uma forma totalmente diferente do inglês que eu estou acostumada a ver em filmes e por aí vai. Mas nesse livro, a J.K. Rowling, de alguma forma que eu não sei explicar, consegue mostrar para o leitor uma pessoa veio de tal localidade, que ela fala com um sotaque assim ou assado, que ela utiliza palavras que mesmo que você não conheça, você acaba entendendo justamente por conta de toda a forma ali, de todo o contexto da frase. Ela vai empregar diversas estratégias para que o leitor realmente perceba ali quem é o personagem, como ele fala, e comece então a se acostumar com aquele personagem do jeitinho que ele é, não somente ali na aparência física e tudo mais, mas na forma como ele fala, e isso é sensacional. Você não precisa nem sequer ter ali, então Hagrid falou para saber que é o Hagrid que ele está falando. E o segundo elemento, então, para fechar esta resenha, opinião, sei lá, este vídeo, é o fato de que, com a releitura, então, deste livro, eu tive a certeza de que Minerva McGonagall é uma das melhores bruxas de toda a série, de todo Harry Potter. Ninguém barra Minerva. O interessante então de realizar a releitura foi que eu comecei a notar e a perceber outros personagens, como no caso Minerva, que eu já gostava antes e que agora gosto ainda mais, e como eles se comportam, como eles agem, como eles são realmente. Graças a esse livro eu percebi como a Minerva ela é realmente justa, ela é correta, ela não tá nem aí se a casa dela vai perder pontos,
se os seus alunos fizeram alguma coisa errada, eles merecem ser punidos, ela vai lá, dá a punição, ainda tira pontos da própria casa e não quer nem saber, porque no final das contas ela é uma professora e ela está ensinando lições para os seus alunos e é impossível não amar esta personagem. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e também coloque nos comentários se você já leu alguma vez na sua vida Harry Potter. O que você achou deste livro? O que você acha deste universo? Se você ainda não está inscrito no canal, também já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todas as coisas que estão saindo aqui no Hear the Bells. E a gente se vê no próximo vídeo.